EBD. Que bom ter a sua companhia nesta manhã e juntos louvarmos a Deus e aprendermos mais da sua palavra. Para começarmos este momento, eu te convido a orar, a conversarmos com o nosso Deus. Vamos orar então? Obrigado, querido Jesus, por este dia. Obrigado, Senhor, pela nossa família. Obrigado, Senhor Deus, pelas nossas vidas. Nós queremos te agradecer porque o Senhor tem cuidado de nós. Te pedimos, ó Pai, que neste momento possamos aprender mais da Tua Palavra. Nós confiamos em Ti, Senhor Jesus, e oramos em nome de Jesus. Amém. Meu Deus é um Deus grandão. Meu Deus é um Deus grandão. Meu Deus é um Deus grandão. Estou bem em suas mãos. De novo. Meu Deus é um Deus grandão. Meu Deus é um Deus grandão. Meu Deus é um Deus grandão. Estou bem em suas mãos. Mais alto que um arranha-céu, profundo como o submarino, maior que o universo e mais que tudo que sonhei. Me ama, me conhece, desde sempre foi assim. É bom saber que Ele tem um plano para mim. Meu Deus é um Deus grandão. Meu Deus é um Deus grandão. Meu Deus é um Deus grandão. Estou bem em suas mãos. Meu Deus é um Deus grandão. Meu Deus é um Deus grandão. Meu Deus é um Deus grandão. Estou bem em suas mãos. Bom dia, amigos da EBD Kids. É um prazer estarmos juntos outra vez. E hoje nós vamos ouvir mais um pedaço da história sobre Moisés. E o que nós encontramos hoje sobre Moisés, sobre o seu povo e sobre o que Deus fez para cuidar deles, está no segundo livro da Bíblia, no livro de Êxodo, dos versos 3 até o capítulo 11. Capítulo 3 até o capítulo 11. Você sabe, daquela última vez que nós ouvimos a história dele, que ele cresceu no Egito. Pois bem, ele foi criado pela filha do faraó. E você lembra também que ele cresceu no palácio. Um dia, a Bíblia conta a história que ele saiu para ver os seus irmãos, os hebreus, e como eles estavam. E ele viu um egípcio maltratando um hebreu. Por isso, ele matou esse egípcio e escondeu o corpo. No outro dia, Moisés foi passear e viu dois hebreus conversando e brigando entre si. E disse para eles não brigarem. Então um disse a Moisés o seguinte: por que você está fazendo isso? Você vai nos matar como fez com o egípcio? Moisés ficou com medo e fugiu do palácio. Ele fugiu do faraó porque ele tinha medo do que poderia acontecer com ele. E de fato, faraó procurou Moisés para matá-lo. Moisés foi para bem longe do Egito. Ele andou quase 500 quilômetros, isso é muito distante. E ele foi habitar numa terra chamada Mídian. Lá ele se casou com Zípora, ele cuidou dos rebanhos do seu sogro Jetro, ele teve 2 filhos. E um dia Deus visitou Moisés e disse a ele: volte para o Egito. Você vai tirar o meu povo de lá, como eu prometi a Jacó, como eu prometi a José, como eu prometi a Abraão e a Isaac. Você vai lá e vai tirá-los da escravidão. Moisés ficou relutante. Moisés disse: mas como eu vou voltar para lá? Eles não vão acreditar em mim. Mas Deus encorajou Moisés. Moisés encontrou com seu irmão Arão, que era mais velho do que ele, 3 anos, e os dois foram enviados
até Faraó. Aquele Faraó que procurava matar Moisés já havia morrido. Um outro Faraó se levantou. E então Moisés e Arão foram conversar com ele e disseram o seguinte: deixa ir o meu povo para que sirva a Deus no deserto. Mas o coração do Faraó estava endurecido. Ele não deixou que o povo saísse. E então Moisés disse a ele: deixe que o povo vá oferecer ao Senhor um sacrifício, caminho de 3 dias. E então Faraó disse: não vou deixar. Deus disse a Moisés e Arão que levantassem a vara no caminho do rio, na proximidade do rio Nilo. E Deus ordenou que acontecesse uma das pragas para amolecer o coração do Faraó. Quando Moisés mandou que Arão levantasse a vara para o rio Nilo, aquelas águas tornaram-se em sangue. A Bíblia diz que os canais, os rios, os lagos transformaram-se em sangue. Diz que o rio cheirou mal. Aquele rio passou a cheirar mal. Os peixes daquele rio morreram, e de todos os lagos e de todos os outros lugares que tinham água. E o povo egípcio teve nojo de tomar aquela água que tinha se transformado em sangue. Você acha que com isso o coração de Faraó se amoleceu e permitiu que o povo deixasse o Egito? Não, porque os magos da Faraó, eles reproduziram o mesmo acontecimento. Eles também fizeram com que as águas se transformassem em sangue. Com isso se endureceu ainda mais o coração de Faraó. Os homens tiveram que cavar perto do rio para ter água para beber. E aquele rio cheirou mal 7 dias. E então passou aquela praga. Moisés e Arão foram de novo falar com o Faraó e disseram o seguinte: Deus está dizendo para você deixar o povo ir ao deserto adorá-lo. O Faraó disse: não vou deixá-los ir de maneira nenhuma. Pois é, então Arão levantou a sua vara para onde estava a direção do rio. E sabe o que aconteceu? O rio, os lagos começaram a produzir um certo animal em abundância. Você já vai ver que animal é esse. Esse animalzinho, ele entrou na casa dos egípcios, na casa dos oficiais, na casa do faraó e se transformou numa calamidade entre eles. Olha só para você ver que animal que é. Eles andavam por tudo, esse animalzinho, andava por todos os lugares. O povo já tinha raiva dessas bichinhas. E então, Moisés e Faraó conversaram e o Faraó disse o seguinte: podem ir, eu deixo que vocês vão adorar. Então, Moisés orou e as rãs morreram. A Bíblia diz que a terra cheirou mal de tantas rãs que tinha por todo o lugar. O faraó endureceu seu coração, não permitiu que eles fossem adorar ao Senhor no deserto. Então Moisés e Arão com a vara feriram o chão, e aquele pó produziu um outro animalzinho que foi com muita quantidade, virou uma outra praga. E a Bíblia diz que esses animaizinhos se multiplicaram pelos oficiais, pelo povo, se multiplicou onde eles estavam e incomodaram muito aquelas pessoas. Eu vou recortar e eu quero saber se você vai conseguir descobrir que animalzinho é esse, que incomoda muito, 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 muito. E eu quero saber se você já consegue descobrir se o faraó amoleceu o coração ou não. Olha aqui para você ver. Você acha que com isso, com esse enxame de piolhos, agora o coração do faraó se aquietou?
se amoleceu e permitiu que o povo fosse? Olha só, ainda não. Aqueles egípcios, eles adoravam vários animais. Havia uma idolatria e eles consideravam o rio sagrado, vários insetos, vários deuses que eles adoravam tinham cabeças desses animais e agora estava se transformando numa calamidade, em pragas entre eles. Então Moisés e Arão foram falar com o faraó e disseram: deixa ir o povo para que adore ao Senhor. E mais uma vez, o faraó não amoleceu o seu coração. Então a Bíblia conta que Moisés e Arão lançaram a sua vara e veio mais uma praga. Essas moscas atormentaram a vida dos egípcios e elas foram uma calamidade entre eles. Mesmo assim, o coração do faraó não se amoleceu. Os magos que o faraó tinha não conseguiram reproduzir e eles reconheceram que era a mão de Deus e que o Egito estava sendo arruinado e que então o faraó deveria deixar o povo ir. Mas mesmo assim, o coração do faraó se manteve endurecido. Moisés e Arão foram de novo ter com ele. E então Moisés anunciou que se ele não deixasse o povo ir, ia acontecer uma coisa muito triste. Vários deuses dos egípcios tinham cabeças de touro. Eles adoravam aqueles animais. Mas olha só, naquele dia em que Moisés e Arão foram conversar com o faraó, Moisés disse a faraó: se você não deixar o povo de Deus ir adorar no deserto, haverá uma praga entre os rebanhos. Os camelos morrerão, os bois, as ovelhas, todos eles morrerão no pasto. O faraó não acreditou. E Moisés disse: mas entre os hebreus nenhum animal morrerá, para que você saiba que existe o povo de Deus e existe o povo dos egípcios. Deus vai fazer a separação e Ele não vai permitir que nenhum animalzinho dos judeus, dos hebreus morram. Mas se você não recolher o seu animalzinho, ele vai morrer. E então, aqueles animais, eles foram mortos em um único dia. Os egípcios perderam todo o seu rebanho. Gados, ovelhas, camelos, bois, todos morreram. E Faraó enviou mensageiros que fossem olhar na terra dos hebreus. E entre o povo de Moisés, nenhum animal havia morrido. Mesmo com tudo isso, Faraó não amoleceu o seu coração. Pelo contrário. Então, Deus disse a Arão que pegasse as cinzas do forno e perante Faraó lançasse aquelas cinzas ao ar. E a Bíblia diz que aquelas cinzas se tornaram em úlceras nos homens e nos animais. E os magos tiveram que ser afastados do Faraó, porque homens com úlceras não podiam chegar perto do Faraó. Então os magos deixaram o Faraó. E a Bíblia diz que aquela praga foi muito terrível, porque havia úlceras nos homens e nos animais que haviam sobrevivido. Haviam úlceras entre eles. E então Faraó pediu a Moisés e Arão que intercedesse por eles. E as úlceras acabaram. Mas o que não acabou foi a dureza do coração do Faraó. Então Moisés e Arão foram ter com ele de novo e disseram o seguinte: deixa ir o nosso povo para que nós adoremos a Deus lá no deserto. E o faraó disse: não, vocês não vão não. Orem aqui mesmo ao seu Deus. E Moisés disse: não, nós temos que ir.
E o faraó continuou com o coração endurecido. Então Moisés disse o seguinte: guarda tudo que você tem no campo, porque amanhã Deus vai fazer uma chuva de pedras tão grande que será destruído tudo que você tiver e que não for recolhido. Morrerá todo animal que tiver no campo e todo servo que lá estiver. Mas entre o povo dos hebreus nenhum será atingido. Faraó não obedeceu aquilo que Moisés e Arão tinham dito e houve uma chuva terrível, a Bíblia conta, como nunca antes. E foi destruído todos aqueles animais que estavam no pasto e as plantações se perderam todas. E com isso, o coração de Faraó, mesmo assim, não ficou amolecido. Não queria que o povo fosse de jeito nenhum. E Deus disse: então eu vou mostrar os meus sinais e as minhas maravilhas para esse faraó saber quem eu sou. E então Moisés e Arão foram conversar de novo com ele e disseram: se você não deixar o meu povo ir, eu vou enviar gafanhotos sobre a terra. Gafanhotos como nunca antes existiram. Faraó não amoleceu o seu coração e perguntou assim: quem deve ir ao deserto adorar? Moisés disse: todos devem ir adorar. Ah, mas então vocês não vão não. E o coração dele endurecido de novo, e a Bíblia conta que naquela noite Deus fez soprar um vento oriental e toda aquela madrugada, e no outro dia a terra ficou escurecida. Você sabe por que a terra se escureceu? Porque mais uma praga chegou. Essa daqui. Aquilo que a chuva de pedras não tinha destruído no campo, esse animalzinho veio aqui e destruiu totalmente. A Bíblia fala que a terra ficou escurecida de gafanhotos. Não sobrou uma fruta em árvore nenhuma. E a Bíblia diz ainda que nem a grama verde sobrou, porque o gafanhoto destruiu completamente. Mas o coração do faraó ainda estava muito bravo. Mandou chamar Moisés e Arão. E então, conversando com eles, disse assim: quem deve ir adorar no deserto? Moisés disse: se você não nos deixar ir adorar, todos, crianças, gados, rebanhos, velhos, mulheres, anciãos, todos devem ir ao deserto adorar. Faraó ficou enfurecido e disse assim: não, isso não vai ser assim. Então Moisés anunciou que Deus enviaria trevas. E durante 3 dias, os egípcios não se moveram dos seus lugares, porque eles não conseguiam enxergar nada. Houve trevas entre eles. Moisés disse: e agora? Você vai nos deixar ir? Faraó disse: não, não vou deixar vocês irem. Moisés disse: todos nós temos que ir, nenhuma unha ficará para trás. O faraó ficou ainda mais enfurecido com Moisés. E Moisés disse a ele: não só você vai nos deixar ir, como você também vai nos dar ouro, prata e roupas para nós sairmos do Egito. E então Moisés anunciou ao faraó a última e terrível praga. Moisés disse a ele: se você não nos deixar ir, acontecerá uma grande e terrível praga. Os primogênitos morrerão. O que é um primogênito? Primogênito é o menininho mais velho daquela casa. Então, numa casa poderia ter vários primogênitos. E Moisés disse ao faraó: se tu não deixares o povo de Deus ir, haverá uma morte entre vocês. O faraó não acreditou no que Moisés estava falando. A Bíblia diz que não houve casa entre os egípcios, que não houvesse mortos. Faraó acordou naquela madrugada e percebeu que havia mortos entre eles. E o povo dos judeus, os hebreus, o povo de Moisés, será que também houve primogênitos
entre eles que morreram por conta dessa praga? Não, essa foi a última das pragas. E Deus havia prometido a Moisés que aquele que colocasse nas portas das suas casas o sangue de um cordeiro seria salvo daquela praga. E dessa maneira, muito enfurecido, o faraó mandou que o povo fosse embora do Egito. E assim, Moisés e toda a sua nação, mais de 600 mil homens, saíram do Egito. E Deus abençoou a família de Moisés, abençoou o seu povo e livrou o povo dos hebreus dos egípcios.